Gente boa, aqui é a última função inorgânica, óxidos, parte 1. E aí eu coloco para vocês, são substâncias binárias, ou seja, formada por B2 elementos. Aí eu bato uma bola com esse quadrinho aqui do lado. Num óxido, o oxigênio é sempre o elemento mais eletronegativo. Então, a formulação de um óxido, você vai ter um elemento que pode ser metal ou ametal, e eu coloquei como genericamente. E o oxigênio. Então, obrigatoriamente, esse cara aqui tem que ser o ânion na minha fórmula. Eu tenho dois elementos sempre. Eu olhei para a molécula, tem dois elementos. Opa! Só vai ser um óxido se o segundo elemento, ou seja, o ânion, for o oxigênio. Ponto final. Nos óxidos, a carga do oxigênio é sempre -2. Cuidado que você tem classificações para os óxidos. Você tem peróxido, onde o oxigênio continua sendo mais eletronegativo, mas vale -1. E os superóxidos, que o oxigênio continua sendo mais eletronegativo, portanto, é um óxido, só que o oxigênio vai valer -0,5. São as duas únicas exceções. Ah, professor, como é que eu vou saber? Você vai saber pela carga do oxigênio. Ou quando o cara der o nome, peróxido de hidrogênio, o oxigênio nos peróxidos vale -1. Superóxido de sódio, o oxigênio no superóxido vale -0,5. Acabou, gente boa. É assim que a gente monta a fórmula a partir do nome. Então, eu estou colocando para vocês que sempre que o cara falar em óxido, aí não tem exceção. O nome é óxido, trióxido, óxido de ferro 3, óxido de alumínio. Se o nome é óxido, o oxigênio vale sempre -2. A outra coisa importante é que você nunca vai ver um composto binário formado de flúor e oxigênio. Porque na presença do flúor, o oxigênio não é o elemento mais eletronegativo. O flúor tem eletronegatividade 4, enquanto o oxigênio tem 3,5. Então não existe óxido com o elemento flúor, só para você ficar esperto. Voltando para cá, esse elemento podendo ser metal ou ametal, eu vou ter aqui o NOx de qualquer elemento da tabela periódica, do grupo 1A até o 7A, passando pelo meio da tabela, elementos de transição. Isso quer dizer que essa variação desse NOx, do elemento que eu coloquei como metal ou ametal, vai ser de +1 a +7. E aí o grande lance qual é? +7 seria os halogênios, 7A, né? O cloro, o iodo. O grande lance é que você já sabe, já ouviu várias vezes eu falar, que molécula é a menor parte de uma substância. Então, quando eu formular um composto, eu vou ter que ter os menores índices possíveis. Isso quer dizer que quando esse cara for número par, aqui no óxido, tá? 2, 4 ou 6, eu sou obrigado a simplificar. Se for 2, vai dar 2 e 2. Lembra que eu cruzo? O Y vem como índice do oxigênio, o 2 como índice do elemento, que pode ser metal ou ametal. 2 e 2, cruzei, dá 1 e 1. Simplifiquei, dá 1 e 1. E aí eu tenho EO, é a minha fórmula. Ou é 1O1, não ponho 1, evidente. Se for 4, 2 e 4, eu simplifico, vai dar 1 e 2, EO2. E se for 6, 2 e 6, eu simplifico, vai dar 1 e 3, EO3. Só nesses três casos de Y, sendo 2, 4 ou 6, número par, eu sou obrigado a simplificar. Caso contrário, vai ficar como está. Segunda coisa importante é quando a gente fala dos elementos ferro, magnésio, alumínio, ouro, cobre. Eles não saem da natureza puros, eles saem a partir da extração de uma rocha. E essa rocha ela é composta por uma mistura de óxidos, ou seja, minério. Ela é um mineral onde eu tenho um minério, que é a parte onde tem o óxido que eu quero extrair, o metal. E por que eu estou falando metal? Porque na grande maioria os minérios são formados por óxidos iônicos. Pô, professor, mas o que é óxido iônico? Aí eu venho para cá.
Lembra que eu falei que o E pode ser metal ou ametal. Ligação metal a metal, já que o oxigênio é um ametal, eu tenho uma ligação iônica. E se a ligação é iônica, ó, o óxido também é iônico, formado por metal, ligado ao oxigênio. Ferro, alumínio, cobre, mercúrio, ouro, magnésio, manganês, cálcio, sódio. Acabou. Já se esse elemento for um ametal, a ligação é covalente ou molecular. Então você vai ter um óxido covalente ou molecular, que dentro da extração mineral, tá? Ele é formado pela menor percentagemzinha, porque a grande maioria são óxidos iônicos. Lembra que eu dei como exemplo só metais. Então a hematita F2O3, eu posso chamar, ó, 3 oxigênios, trióxido, 2 ferros de ferro, ou óxido de ferro, 3 em algarismos romanos, ou óxido férrico, já que o ferro é 2 e 3. Aqui não, alumínio é fixo, então óxido de alumínio, acabou. Aqui eu tenho como minério a hematita e a bauxita, as rochas onde você extrai a parte que interessa para a gente, que são os óxidos. Esses caras vão sofrer processos químicos, né? E aí você extrai ou metal puro, no caso do ferro, é muito mais fácil transformar em aço, e assim sucessivamente, em siderúrgicas, tá? Muito bem, já que a gente falou que a grande maioria é formada constituída, né, por óxidos iônicos, aqui eu coloco a principal propriedade dos óxidos iônicos, que, quando reagem com a água, formam bases ou hidróxidos. Aqui, ó, a base ou hidróxido é formada por metal ligado à hidroxila. Lembra que a hidroxila vale sempre -1. Então, quer dizer, basta você pegar o NOx do elemento e levar para a hidroxila. Como o sódio está no A e o cálcio no 2A, e eu coloco aqui especialmente os metais dos grupos 1A e 2A. Então, repara que na maioria das vezes o estudante olha para a reação e a tendência dele é colocar H2Na2O2. Não é assim que se faz. Eu vou dar o pulo do gato. Está vendo a propriedade dos óxidos iônicos? A principal delas é que, primeiro, eu caracterizar o óxido. É iônico ou molecular? É iônico, porque aqui é metal e aqui é metal. Esses metais são do grupo 1A e 2A? São. Então, eles, em reação com a água, produzem base ou hidróxido. Acabou. É isso que eu tenho que me ligar. Então, eu não vou nem olhar para cá. Eu já vou só olhar para o carinha e vou juntar com a hidroxila. Olho para o carinha, junto com a hidroxila. Como do grupo 1A é mais 1 e -1 já gerou NaO. O 2 que eu coloquei aqui, ó, é para equilibrar 2 sódios, 2 sódios. 2 oxigênios, 2 oxigênios. 2 hidrogênios, ó, 2 hidrogênios. Então, equilibrei. Óxido de sódio, hidróxido de sódio. O cálcio do grupo 2A também forma óxido iônico, óxido de cálcio. Eu sei que não vou nem olhar para a reação. Eu sei que sendo do grupo 2A, ele em reação com a água vai formar base ou hidróxido. Eu já coloco o metal cálcio ligado ao OH. Como ele vale mais 2, grupo 2A, botei na mesma cor, tá vendo? Ó, o 2 vem para cá. Como vai multiplicar um radical, entre parênteses, e 1 a gente não coloca. Então eu tenho óxido de cálcio formando hidróxido de cálcio. E a reação já está equilibrada. Não se liga na reação. Não fica olhando para a reação. Você tem que se ligar nisso aqui. É esse o pulo do gato. Senão, gente boa, tu vai ficar louquinho. Por isso que você tem a opção de químico aí meio maluco. Tranquilo? Então, com essa parte aqui, a gente viu o que interessa, por enquanto, de óxido. A gente viu formulação, a gente viu o que é composto binário, a gente viu que não existe óxido com flúor, a gente viu que tem que simplificar, a gente falou dos minerais e dos minérios. Perfeito? E tem também aqui a magnetita, tá? É um outro tipo de rocha, ou até na mistura dos próprios óxidos da rocha, você tem tanto a hematita quanto a magnetita.
Tanto a hematita quanto a magnetita são misturas, são óxidos, tá? Com maior potencial, melhor rocha, com maior potencial de extração de ferro, na ordem de 69,5% de ferro para a hematita, é o que você consegue extrair, quer dizer, em cada 100 quilos, 69,4 quilos você tira de ferro. Na magnetita é mais ainda, se eu não me engano, 70% ou 72% de ferro. E é o que tem lá em Brumadinho, que tem em Minas Gerais. Tá? São as rochas com maior teor de ferro. Por isso que todo mundo quer o nosso ferro. Por isso que os chineses querem o nosso ferro. Tranquilo? Na próxima página a gente continua. Grande abraço.